Carlos Caiado, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Quando chegar aqui, o senhor vira para a última folha e vai ler só aqui, encerra essa sessão. Mas só marca aqui, vereador Carlos Eduardo, começando aqui. Tá bom. Boa tarde a todos os companheiros, vereadores, presidente. Ata da 4ª sessão ordinária, em 18 de fevereiro de 2005. Presidência do senhor vereador Ivan Moreira, presidente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores, Dr. Carlos Eduardo, João Cabral, Dionísio Lins, Tereza Berg, Nadim de Rio das Pedras, Guaraná, Luiz Humberto, Leila do Flamengo, Patrícia Amorim, Jorginho da SOS, Stefan Necessian, Brizola Neto, Pastora Márcia Teixeira, Cristiane Brasil, Nereide Pedregal, Jorge Felipe, Fernando Guzmão, Carlos Bolsonaro, Ivan Moreira, André Gouveia, Eliomar Coelho, Chiquinho Brazão, Dr. Adilson Soares e Rubens Andrade. Assume a presidência o senhor Ivan Moreira, presidente, e ocupa o lugar de secretário ao convite do senhor vereador, Dr. Carlos Eduardo. Encerra a sessão às 16h41. Obrigado. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Primeiro orador inscrito, o nobre vereador Rubens Andrade. Dispõe de 20 minutos. 20 não, 10. 10 minutos. Poderá ser renovado, né? Senhor presidente Ivan Moreira, senhor vereador Paulo Serri, senhora vereadora Rosa Fernandes, vereador Jorginho da SOS, vereador Stefan Necessian, Nadim de Rio das Pedras, vereador Adilson Soares, vereador Jorge Felipe, vereador Vanderlei Marins. Deixa eu ver se... Registrando aqui, enfim, em plenário, a presença desses senhores e senhoras vereadores da cidade do Rio de Janeiro, ocupa essa tribuna para partilhar com os nobres vereadores uma situação que nós estamos a toda semana neste ano, quando funcionando o plenário desta casa, que é um velho problema recente, que não vem dos 3 meses de 2004, mas há aproximadamente 4 anos, desde então, a saída do então secretário municipal de saúde, Ronaldo Gazola, nós estamos vivendo, a cada período que passa, a agonia da saúde em nossa cidade do Rio de Janeiro. A saúde agoniza. Poderia também aqui fazer uma ponte e, no senso comum, acusar como problema a população de outros municípios como a causa desse problema. Como poderia também
transferir a responsabilidade para uma questão de governo do Estado do Rio de Janeiro, como também transferir a questão para o chamado repasse insuficiente para as unidades municipalizadas em nossa cidade. E, por último, o vereador Stepan Essessian transferir a responsabilidade para o cabra que fica doente. Seria fantástico essa saída, né? Cada um de nós aqui, ou os 6 milhões de cariocas, deveria ter um decreto proibindo, né, que tenhamos algum problema de saúde. Quando não, faça-se o óbito e resolva o problema. Enfim, saídas e questões colocadas que durante o primeiro mandato exercido nesta casa, cansei de ouvir, seja em audiência pública, incansáveis audiências públicas aqui nesse plenário, em reuniões de Conselho Distrital de Saúde, com vários técnicos, enfim, lembrando, final dos anos 80, com a questão da dengue, a velha discussão, se o mosquito era municipal, estadual ou federal, e toma dengue, e vamos adoecendo, vamos consumindo paracetamol, e vamos em frente. Pois bem, diante desse quadro, tive a iniciativa de propor ao Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro uma avaliação técnica, uma avaliação aprofundada do que nós estamos presenciando há tempo em nossa cidade. E nessa avaliação técnica, senhores e senhoras vereadores, ficou comprovado aquilo que nós estamos sempre aqui falando, que o problema central da saúde em nossa cidade está na ausência de uma rede básica, de uma rede primária de atendimento à população em nossa cidade, que passa pelo posto de saúde, pelo programa de saúde da família, pelo Centro Municipal de Saúde das respectivas regiões em nossa cidade do Rio de Janeiro. E neste relatório fica comprovado que as emergências dos hospitais municipais vivem cheias no período do dia, a partir principalmente da manhã, prolongando um pouco mais ali após o horário em que o trabalhador se desloca do seu trabalho para casa, e mais, a partir da noite e madrugada, cai vertiginosamente o atendimento das emergências nos hospitais públicos, comprovando que as pessoas procuram a emergência, porque, mesmo aguardando 2, 4, 6, quantas horas for, vai agarrar o médico ali na saída, vai brigar por algum atendimento ali. Por quê? Não temos uma rede básica primária funcionando, que fizesse controle, o atendimento fundamental, o atendimento primário, nos bairros, comunidades, nas regiões, enfim. E essa política vem se agravando em nossa cidade, que hoje atingiu a rede pública municipal. Então, esse é um primeiro dado irrefutável. Esse é o primeiro dado. Segundo, no Hospital Municipal Salgado Filho, senhoras e senhores vereadores, a população de outros municípios atinge a marca de 8%. 8%. Portanto, um hospital como Salgado Filho, no Grande Meia, coração ali da zona norte da cidade do Rio de Janeiro, atende 92% de cariocas. De cariocas. Aqui não é o vereador do partido A, B, da disputa eleitoral, porque não temos eleição esse ano, né? Estamos reiniciando os trabalhos em 2005. Desmente, desta maneira, o
que vem se falando aí, culpando a população de outros municípios pelo caos da saúde em nossa cidade. Mas, também desta tribuna, eu não quero aqui compartilhar com aqueles, na lógica econômica que esse país está vivendo, do superávit primário, da balança, do equilíbrio, que o problema reside nos 240 milhões em que o tribunal constata e a Secretaria de Saúde diz que é 210 milhões. O problema não é aí se hoje há um déficit de 200 a 240 milhões, porque até se tivesse esse déficit de 500 milhões, de 1 bilhão, mas a população fosse atendida dignamente, na rede pública, na saúde em nossa cidade, a vida não dá para medir se serão 200, 500 milhões, mas mais grave, além desses 240 milhões, o atendimento é caótico em nossa cidade. E mais, quem é esse público-alvo que vem sofrendo essa situação? A princípio, podemos também colocar os mais pobres, aqueles que não têm um plano de saúde, e por aí vai. Mas nós sabemos, doutor Adelino, que qualquer problema de colisão, seja nas vias principais ou um acidente sério, ninguém pergunta quando o cara está lá caído, desacordado, sangrando, tendo um quadro de trauma profundo, qual é o plano dele, para qual hospital que vai levá-lo. Não, leva para o atendimento mais caro e o prioritário, que são os primeiros atendimentos nas emergências dos hospitais públicos. Isso precisa ficar aqui claro. Mais ainda, senhoras e senhores vereadores, há uma questão de procedimento nessa documentação, que mesmo lá sendo atendido, os pacientes estão expostos a várias doenças nessas unidades hospitalares. Pois bem, e depois desse documento do Tribunal de Contas, que coloca por terra que aqui nesta casa, ou no debate político, estamos querendo politizar ou partidarizar a questão da saúde. Não é. Não é. Os dados e os números estão ali comprovando em que caminho a saúde do Rio de Janeiro foi levada pela gestão que aí está colocada do senhor prefeito. Isso é algo grave para todos nós aqui nesse plenário. Já tivemos aqui muitos vereadores aqui, de repente por atuar numa área específica, pensa que o problema é específico daquela área. Estudando esse relatório, o Hospital Lourenço Jorge, numa área privilegiada, poder aquisitivo alto, nós temos a foto de ontem no jornal, mostrando ali, naquelas especialidades, ausência de médico. Enfim, temos anexado a esse documento, a esse relatório, fotos, assim como a unidade hospitalar que solicita da Secretaria um determinado número de profissionais de saúde e quando é autorizado, o número é reduzido. Enfim, essa é uma questão muito séria e profunda, senhores vereadores. Quem conhece a nossa atuação aqui, não é uma atuação de palanque. Terei a oportunidade de estar disponibilizando aos senhores vereadores cópia desse relatório, para que os senhores possam também aprofundar o estudo dessa matéria, porque o que está em jogo é a gestão de um sistema como um todo em nossa cidade. Essa é uma questão profunda. E mais ainda, essa casa, e por isso, propondo a comissão parlamentar de inquérito, chegando à conclusão de que devemos centrar esforços para que o Ministério da Saúde equacione o problema dos hospitais que foram municipalizados ou dos PANs,
estaremos juntos, com certeza. Mas nem estou tratando dessas áreas, eu estou falando de um hospital municipal. Miguel Couto, Salgado Filho, Souza Aguiar, Lourenço Jorge e por aí vai. Então, senhores vereadores, essa é uma questão em que o senhor prefeito reeleito, já no período entre a sua reeleição e a sua posse, ele mesmo já fazia uma autocrítica que saúde e transportes, em sua gestão, deixou e muito a desejar. O senhor prefeito reeleito assumiu isso. Só é consultarmos os jornais daquele período. Então, senhores vereadores, essa é uma matéria em que esta casa, mais uma vez, não pode se calar. Estou propondo essa comissão parlamentar de inquérito, contando com o apoiamento dos senhores vereadores. Hoje mesmo, um programa em que me perguntava se a Câmara teria se omitido nesses 4 anos, voltei a afirmar que eu acredito que nesta casa estaremos afirmando a sua independência e o seu papel de representantes da população para acompanhar e chegar a uma conclusão nesse jogo de empurra-empurra, porque senão, daqui a pouco, o culpado será aquele que adoeceu, e não esse sistema que deveria estar cuidando da população em nossa cidade. Então, senhores vereadores, esse é um debate profundo e que nós precisamos retomar neste ano para entender por que, nesses últimos 4 anos, a saúde da cidade do Rio de Janeiro vem descendo ladeira abaixo, cada vez mais rumo ao abismo, que é o atendimento básico e primário, que a população do Rio de Janeiro está jogada, sem um amparo, sem um atendimento fundamental, se faz necessário, próximo à sua residência, ao seu local de trabalho, enfim, na cidade do Rio de Janeiro. Não havendo mais nenhum senhor vereador inscrito, a palavra vai ficar franqueada, não havendo quem queira fazer uso da mesma, a presidência suspende a sessão até as 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Paulo Serrê, que dispõe de 20 minutos. Vereador Paulo Serrê, não estando presente, a palavra fica franqueada para fazer uso da mesma, nobre vereador Edson Santos. Dispõe de 20 minutos, vereador. Serrê, ele pode falar? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu tenho sido insistente na abordagem do assunto saúde aqui e tenho polemizado sobre essa questão com vários vereadores aqui dessa casa. De forma que hoje vou insistir no tema, mas sendo que serei porta-voz aqui de um editorial do jornal O Globo, que, a meu ver, situa
o problema da saúde com muita propriedade, inclusive identificando a origem das dificuldades na superação dos problemas da saúde. Eu vou dar ciência aos senhores e senhoras do conteúdo do editorial, chamado Conta da Crise. A crise da saúde no município do Rio tem muitos aspectos. Para começar, como constatou o Tribunal de Contas do município, há na Secretaria de Saúde um déficit de 240 milhões correspondente a dívidas com fornecedores que suspenderam a prestação de serviço. Isso agravou ainda mais as condições do atendimento aos pacientes já caóticas nos hospitais. Faltam médicos e pessoal especializado. Falta toda sorte de equipamento, do mais sofisticado ao mais básico. Faltam leitos e há casos de carência até mesmo de manutenção de instalações elétricas. Em parte, a origem desse caos pode ser encontrada na sobrecarga de demanda ocasionada pela crise na rede pública de saúde do Estado, por sua vez, resultado do desvio de verba da saúde para outras finalidades. A Secretaria Municipal de Saúde reclama também dos repasses que seriam insuficientes do Sistema Único de Saúde, alegação, no entanto, rejeitada pelo Ministério da Saúde, que observa ter transferido nada menos de 2 bilhões de reais para o Rio no ano passado. O Ministério aponta para mais gestão dos recursos. Não é a única troca de acusações no campo de batalha em que se transformou a saúde municipal. Há tempos, a Prefeitura afirmou que o Conselho Regional de Medicina, que primeiro apontou as gravíssimas deficiências nos hospitais do município, estava agindo movido por causas políticas, tendo vínculos com o PCdoB. Nesse caso, contudo, a discussão está superada. As críticas do CRM foram agora confirmadas pela auditoria do Tribunal de Contas. Pode-se notar que em todo esse debate e no noticiário mais recente a respeito, um nome está fazendo falta: o do prefeito do Rio. De fato, César Maia parece ter abdicado de suas funções como administrador da cidade, desde que anunciou a ambição de alçar maiores voos políticos aos quais está se dedicando em tempo integral. Assim, há muitos culpados por essa situação insustentável, que recentemente passou a ser reforçada também por uma grande dose de omissão. Mas o preço é pago exclusivamente pela população mais pobre, que, quando precisa de atendimento de saúde, não tem alternativa ao drama de recorrer à rede pública. E hoje, inclusive, aqui já encerrei a leitura, o secretário de Saúde foi a Brasília, está com o Ministério da Saúde, já anunciando a intenção, em primeiro lugar, de solicitar um aporte de 240 milhões de reais e devolver, na outra mão, os hospitais já municipalizados. Acho que a forma como a questão está sendo abordada pela Prefeitura não possibilita sairmos desse impasse. A primeira questão a ser enfrentada é exatamente o problema de gestão. Eu venho tanto me batendo aqui na Câmara, afirmando que há um gravíssimo problema na gestão dos recursos da saúde no município do Rio de Janeiro. Há um gravíssimo problema na alocação de prioridades na Secretaria Municipal de Saúde. E há uma dificuldade do secretário atual, Ronaldo César Coelho, de gerir o sistema de saúde, até porque o doutor Ronaldo César Coelho não é um homem da área social, é um homem da área financeira. E entendo, inclusive,
a sua inaptidão para o exercício da função. Mas o que nos compete exatamente é trabalharmos no sentido de superarmos esse impasse, de oferecer à população um serviço decente de saúde à altura dos recursos que são empregados, recursos públicos que são aplicados na saúde no município do Rio de Janeiro. Com toda essa demanda que vem dos municípios da região metropolitana, né, com todas essas dificuldades, eu creio que o serviço de saúde podia e pode estar e poderá, né, estar numa situação bem melhor do que se encontra hoje. É preciso haver propostas efetivas, né, de solução para o problema. Acho que a solução do problema não é a quebra da gestão plena da prefeitura. Acho que esse não é o caminho adequado, que serviria, inclusive, enquanto um instrumento, um combustível, numa possível disputa da União com o município, né, quem é que vai gerir a saúde, aí entraria o Estado, etc. Eu acho que não é por aí, né, a coisa. Mas há que se discutir, inclusive, perfil de unidades hospitalares. Por exemplo, eu conheço um pouco a área de Jacarepaguá e conheço um pouco da história do Hospital Geral de Jacarepaguá, o Hospital Cardoso Fontes, que é um hospital de emergência, ali que atende aquela região ali de Jacarepaguá e até o Andaraí, né? O Hospital Lourenço Jorge, quando construído, foi exatamente para atender a população da Barra da Tijuca, do outro lado ali. Então, uma coisa que pode se discutir sem entrar no mérito da autoria da história é como intervir ali no Hospital Cardoso Fontes, até mesmo em nível da União, de forma a otimizarmos o serviço ali do Hospital Cardoso Fontes, né, darmos condição da unidade atender a população ali daquela região, que só tem aquele hospital, só existe aquele hospital ali para atender uma demanda que não é pequena, né? E com isso, buscando, no mesmo passo que mantém-se a gestão plena no município do Rio de Janeiro, eu já ouvi algumas pessoas afirmando que a União, o Ministério da Saúde, por exemplo, poderia assumir o Hospital Cardoso Fontes, pela característica específica que aquele hospital tem, oferecendo, diante do grau de dificuldade, seria uma gestão temporária do Hospital Cardoso Fontes, diante do grau de dificuldade de inoperância daquela unidade, né? Então, já ouvi isso, não sei se esse seria um dos caminhos, né? Reconheço, inclusive, que pode ser lido enquanto um passo atrás no Sistema Único de Saúde, pode ser lido enquanto isso, né? Mas eu penso que a gente não deve ficar apegado à letra fria, né, do que estabelece a legislação, a Constituição, no que se refere ao serviço de saúde. Acho que a gente tem que ver exatamente a realidade concreta em que estamos vivendo, atuando e governando essa cidade. Então, essa é uma hipótese. Se não é essa, se não for essa a solução do problema, poderemos aventar outras. Agora, o que não pode é ficar nesse jogo de empurra, né? O prefeito, como aqui afirma o jornal editorial do Globo, ausente da cidade, ausente dessa problemática, né? E o secretário perdido, sem condição de oferecer solução para o problema, né? E a população pagando o pato de toda essa situação de paralisia nos serviços de saúde do município do Rio de Janeiro. Eu espero que a reunião do Ministério da Saúde com o secretário municipal de saúde seja uma reunião de coração aberto, aonde tanto o Ministério da Saúde quanto o secretário municipal de saúde estejam despidos, né, dos seus orgulhos e etc, etc,
e busquem efetivamente, de uma forma ampla e consequente, oferecer uma alternativa de serviço de saúde que dignifique, né, a população da cidade do Rio de Janeiro. Era o que eu tinha a colocar e eu fiz questão, senhor presidente, nobre vereador Brizola Neto, fiz questão de ler esse editorial porque vem de um órgão de informação, de mídia aqui da cidade e que não costuma entrar tão fundo na discussão de temas como esse, como o da saúde, mas que me pareceu que a abordagem feita pelo editorial do Globo, ela aponta alguns caminhos e chama à responsabilidade o prefeito César Maia, que tem que estar mais preocupado em visitar o hospital, visitar os postos de saúde, em agilizar a implantação da atenção básica no município do Rio de Janeiro, programa de saúde da família, do que está indo lá no Paraná, está indo no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, em tudo quanto é lugar, vai percorrer o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, fazendo uma campanha que eu diria prematura, porque não há um ambiente ainda de discussão eleitoral no nosso país, e deixando órfão, carente, né, a população da cidade do Rio de Janeiro, que lhe delegou a responsabilidade de governar a nossa cidade por 4 anos. De forma, senhor presidente, que eram essas as questões que eu gostaria aqui de colocar, utilizando do tempo concedido por sua excelência, o nobre vereador Paulo Serri, que gentilmente me possibilitou fazer a leitura desse editorial, e finalizo por aqui. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria da senhora vereadora André Gouveia Vieira. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário dia 22 de março, a partir das 10 horas, para realização de solenidade sobre planejamento familiar. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora André Gouveia Vieira. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário Teotônio Vilela, dia 19 de abril, 18h30, para debate público sobre a situação da rede oficial de saúde do município. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora André Gouveia Vieira. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário dia 24 de maio, 18h30, para a realização de debate público sobre reforma tributária municipal. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora André Gouveia Vieira. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário no dia 16 de agosto, 18h30. O que é isso? Para a realização de debate público sobre a formação de mão de obra para trabalho em turismo. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Carlos Bolsonaro. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário, dia 1º de abril de 2005, 10 às 12, para a realização de solenidade de entrega de medalha Pedro Ernesto ao coronel da reserva do Exército, Lício Augusto Ribeiro Maciel. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Carlos Bolsonaro. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário, dia 13 de junho de 2005, 10 às 12, para a realização de solenidade de entrega de medalha Pedro Ernesto ao soldado do Corpo de Bombeiros Luiz Cláudio Teixeira da Silva. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Jorge Mauro. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário, dia 4 de abril, 18h30, para a realização de solenidade de entrega de medalha Pedro Ernesto, doutor Flávio Adolfo Silveira. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Jorge Mauro. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário, dia 6 de maio,
18h30, para a realização de solenidade de entrega de medalha Pedro Ernesto, senhor Felipe de Abreu. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Jorge Mauro. Requer mesa diretora de forma regimental. Sessão do plenário, dia 8 de agosto de 2005, 18h30, para entrega de medalha Pedro Ernesto a Lula Lacerda. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Jorge Mauro. Requer mesa diretora de forma regimental. Sessão do plenário. Isso aqui está atrás, né? O som. Dia 31 de outubro de 2005, 14 às 18, para a realização de solenidade de entrega de medalha Pedro Ernesto a Simeão Lima Moraes. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Argemiro Pimentel. Requer mesa diretora de forma regimental. Sessão do plenário, dia 23 de agosto, 18h30, para a realização de solenidade de entrega de medalha Pedro Ernesto à doutora Valdete Brasiel Rinaldi. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Argemiro Pimentel. Requer mesa diretora de forma regimental. Sessão do plenário, dia 21 de setembro, 18h30, para a realização de solenidade de entrega de moções à comunidade Nossa Senhora das Graças. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Argemiro Pimentel. Requer mesa diretora de forma regimental. Sessão do plenário, dia 24 de novembro, 18h30. Realização de solenidade de entrega de moções. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Argemiro Pimentel. Requer mesa diretora de forma regimental. Sessão do plenário, dia 9 de novembro, 9 horas. Solenidade e entrega de moções. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Argemiro Pimentel. Requer mesa diretora de forma regimental. Sessão do plenário, dia 20 de outubro, 9 horas. Realização de solenidade, entrega de moções. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Está muito ruim isso. Requerimento de autoria do senhor vereador Theo Silva. Está ruim. O grave está muito. Requer mesa diretora de forma regimental. Sessão do plenário, dia 7 de março, 9h30. Para a solenidade de entrega de moções. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Jorge Babu. Requer mesa diretora da forma regimental. Sessão do plenário, dia 31 de maio, 18h30. Para a solenidade de entrega de moção. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Jorge Babu. Requer mesa diretora de forma regimental. Sessão do plenário, dia 28 de abril de 2005, 18h30. Para a solenidade de entrega de moções. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Luiz Humberto. Requer mesa diretora na forma regimental. Sessão do plenário, dia 29 de agosto, 18h30. Para a realização de solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto ao ilustríssimo senhor Pedro Ernesto Batista, prefeito eleito da cidade. Pós-morte, né? Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da senhora vereadora pastora Márcia Teixeira. Requer mesa diretora de forma regimental. Sessão do plenário, dia 4 de março, 18h30. Realização de solenidade. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da senhora vereadora pastora Márcia Teixeira. Requer mesa diretora de forma regimental. Sessão do plenário, dia 8 de abril, 18h30, para realização de solenidade. Entrega de moções para profissionais que destacaram-se no tratamento de combate ao câncer. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento da senhora vereadora Rosa Fernandes. Requer mesa diretora de forma regimental. Sessão do plenário, dia 17 de março, 10 horas, para realização de debate público sobre o tema planejamento familiar. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Edson Santos. Requer mesa diretora de forma regimental. Sessão do plenário, dia 21 de novembro. Está difícil isso, hein? A partir das 18h30. Para a solenidade
para festejar o Dia de Zumbi dos Palmares. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Vanderlei Maris. Requer a mesa diretora uma forma regimental, sessão do plenário no dia 23 de março, 18h30, para realização de solenidade em homenagem a Maria Lúcia Wendel de Cerqueira Leite. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Vanderlei Maris. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário no dia 2 de junho de 2005, 18h30. Realização de solenidade em homenagem à Casa de Cultura Elbe de Holanda. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Vanderlei Maris. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário no dia 10 de agosto, 18h30. Para realização de solenidade em homenagem ao médico Silvio Regala. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Vanderlei Maris. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário, dia 20 de junho, 14 horas. Realização de solenidade e entrega de moções. Isso aqui está muito ruim, ó. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador Vanderlei Maris. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário, dia 17 de agosto, às 9h30, para realização de solenidade. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do senhor vereador, senhora vereadora Patrícia Amorim. Requer a mesa diretora de forma regimental, sessão do plenário, dia 8 de junho, 18h30, para realização de solenidade em homenagem ao esporte olímpico. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Patrícia Amorim. Requer a mesa diretora de forma regimental. Sessão do plenário, dia 8 de novembro, 18h30, para realização de solenidade em homenagem ao Clube de Regatas do Flamengo. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria da senhora vereadora Patrícia Amorim. Requer a mesa diretora de forma regimental. Sessão do plenário, dia 30 de março, 18h30. Realização de solenidade, entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. A presidência comunica aos nobres senhoras e senhores vereadores que o tempo da sessão estava destinado à eleição para a composição das comissões permanentes da Casa. No entanto, tem em mãos ofícios assinados por todas as lideranças da Casa, sendo o primeiro o seguinte termo: senhor presidente, em consonância com o disposto do artigo 59 do Regimento Interno, nós, vereadores eleitos para exercício de mandato eletivo nesta Câmara Municipal do Rio de Janeiro para a presente legislatura, líderes de blocos e partidos com representação nesta Casa de Leis, assinamos o acordo abaixo para a composição das comissões permanentes para o ano de 2005. Vou ler as composições. Composição das comissões permanentes. 2005. Comissão de Justiça e Redação. Membros: vereador Sami Jorge, vereador Jerominho, vereadora André Gouveia Vieira.
Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira, vereadora Rosa Fernandes, vereador Luiz Humberto, vereador Wanderlei Mariz. Comissão de Assuntos Urbanos, vereador Guaraná, vereador Leomar Coelho, vereador Jorge Pereira. Comissão de Educação e Cultura, vereadora Nereide Pedregal, Cláudio Cavalcante, vereador Cláudio Cavalcante, vereadora Pastora Márcia. Comissão de Turismo, vereador Carlos Caiado, vereadora Lilian Sá, vereador Jorginho, da SOS. Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, vereador Dr. Jairinho, vereador Dr. Carlos Eduardo, vereador Dr. Adelino Simões. Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, vereador Marcelino da Almeida, vereador Argemiro Pimentel, vereador Jerominho. Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor público, vereador Jorge Felipe, vereadora Tereza Berger, vereador Renato Moura. Comissão Municipal de Defesa do Consumidor, vereador Dionísio Lins, Theo Silva e vereador Aloysio de Freitas. Vereador Theo Silva, vereador Aloysio de Freitas. Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, vereador João Cabral, vereador Carlos Bolsonaro, vereador Márcio Pacheco. Comissão de Transporte e Trânsito, vereador Jorge Mauro, vereador Jorge Babu, vereador Argemiro Pimentel. Comissão de Meio Ambiente, vereadora Aspásia Camargo, vereador Fernando Guzmão, vereadora Pastora Márcia. Comissão de Esportes e Lazer, vereadora Patrícia Amorim, vereador Nadim de Rio das Pedras, vereador Theo Silva. Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, vereador pastor Adilson Soares, vereadora Lilian Sá, vereador Jorge Babu. Do mesmo acordo consta também em tempo em que o projeto de resolução que cria a comissão permanente da terceira idade, uma vez aprovado, passará a ter a seguinte composição para o ano de 2005. Vereadores: Cristiane Brasil, Sueli e Renato Moura. E o outro ofício que acompanha o acordo para a composição das comissões permanentes, de lavra dos eminentes vereadores Brizola Neto, líder do PDT, em que o acompanham os vereadores Sami Jorge e Nereide Pedregal. Os seguintes termos: a bancada do PDT, através de sua liderança constituída, indica o senhor vereador Sami Jorge e a senhora vereadora Nereide Pedregal para comporem as comissões de Justiça e Redação e de Educação e Cultura, respectivamente, concordando com as indicações dos vereadores que formarão as demais comissões. Ressalvamos que não concordamos com a forma pela qual as indicações para as comissões permanentes ocorreram, uma vez que houve uma sobreposição dos blocos às instituições partidárias e às suas lideranças. Discordamos veementemente dos dispositivos constantes do regimento interno que permitem o ingresso de vereadores em blocos parlamentares isoladamente, desconsiderando as agremiações partidárias e a decisão de suas lideranças. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de elevado estima e distinta consideração. Assinado, vereador Brizola Neto, Sami Jorge,
vereador Sami Jorge, vereadora Nereide Pedregal. A presidência quer parabenizar, né, todos os líderes, bem como todos os vereadores, né, que se acordaram para que o presente acordo pudessem efetivamente, né, sair, evitando uma votação em plenário, né, para que os membros pudessem ser escolhidos através do voto. As comissões, então, estão assim constituídas. O diário de amanhã nós faremos publicar o mencionado acordo, né, quer dizer, uma vez publicado, amanhã, a presidência solicita, né, aos membros das mencionadas comissões, né, que façam logo a ata, né, que façam a reunião para que daí saiam eleitos presidente, vice-presidente, né, e o vogal das comissões, né, respectivas, né, com a maior brevidade possível, para que possamos, né, darmos andamento, né, aos trabalhos legislativos, né, que tanto estamos ansiosos. A presidência esclarece ainda aos nobres vereadores que o presente acordo será publicado na íntegra no diário de amanhã. Tá? Palavra pela ordem, nobre vereador Brizola Neto. Tá lá. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de iniciar, antes de entrar no mérito aqui que nos traz essa tribuna, parabenizar a vereadora Andréia Gouveia Vieira pela audiência pública que foi realizada hoje pela manhã aqui nessa casa. São eventos como esse que incentivam a participação popular e vai fazer dessa casa cumprir o seu verdadeiro papel, que é representar a população do Rio de Janeiro. Eu acho que era importante a gente fazer algumas considerações sobre a nossa posição em relação à formação das comissões aqui feitas nessa casa. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que em nenhum momento tivemos qualquer objeção aos nomes que formariam as comissões permanentes dessa casa. A nossa objeção, e isso nós deixamos bem claro no ofício que encaminhamos à mesa diretora para que o acordo pudesse ser ratificado, era em relação à formação dos blocos de parlamentares aqui nessa casa. E esse critério sendo utilizado para a indicação das comissões. Nosso entendimento, e acredito que no entendimento da maioria das casas legislativas de todo o Brasil, é que a formação de blocos parlamentares são prerrogativas dos partidos, jamais podendo ser estes formados por vereadores avulsos. Eu acho que, no momento em que essa casa não se pronunciar e não fizer a mudança do seu regimento interno, nós estaremos indo na contramão de toda a sociedade, de toda a opinião pública, que clama por uma maior participação dos partidos na vida política nacional. A democracia brasileira, a República Brasileira, consagra na sua Constituição os partidos como os meios pelos quais se efetiva a democracia brasileira. Só pelos partidos as pessoas podem se candidatar, só pelos partidos elas podem ser votadas. Cabe ressaltar aqui também que a grande maioria dos parlamentares que estão hoje aqui nessa casa, talvez à exceção de 1 ou 2 parlamentares, foram eleitos principalmente pelos votos dos seus partidos.
muito mais do que seus votos individuais. Se você pensar que foi um coeficiente aproximadamente de 60 mil votos para se atingir uma cadeira na Câmara de Vereadores, e a gente olhar a colocação dos vereadores, a gente vai ver que a grande maioria dos vereadores foram eleitos pelos seus partidos e não pelos seus votos individuais. Infelizmente, a Casa, na maneira como tem colocado a formação das comissões, tem posto esses blocos acima dos partidos. Blocos que, na verdade, formam aqui nesta Casa partidos informais, porque existem vereadores eleitos pelos seus partidos, que constituem liderança nessa Casa, e, na verdade, estão submetidos a uma outra liderança, como se deixassem de pertencer ao partido. E repito, senhores vereadores, esta é uma figura, né, consagrada pelo regimento dessa Casa, que só existe na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Andamos fazendo profunda pesquisa na Câmara Federal, no Senado Federal, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais das capitais, e só encontramos esse precedente na Câmara Municipal. Só na Câmara Municipal do Rio de Janeiro é permitida a formação de partidos informais. Isso vai contra todo o sistema da representação brasileiro, porque exclui os partidos, e os partidos são os instrumentos consagrados pela Constituição brasileira como os meios pelos quais se efetiva a democracia representativa. Então, vereadores, eu insisto e gostaria, inclusive, de ouvir a manifestação das demais lideranças partidárias a respeito do assunto, porque eu acho que tem que ser um compromisso primário desta Casa, lutar e modificar o regimento externo para estarmos andando na mesma direção do que pede a sociedade e na mesma direção que consagra a Constituição da República Federativa do Brasil. Muito obrigado. A presidência dá conhecimento ao douto plenário, está de posse de requerimento de ofício encaminhado por Sua Excelência, o nobre vereador Sami Jorge, seguintes termos: senhor presidente, sirvo-me do presente para, em cumprimento ao que dispõe o artigo 63 do Regimento Interno desta Casa de Leis, solicitar os bons ofícios de Vossa Excelência no sentido de fazer publicar edital de convocação dos senhores vereadores Sami Jorge, Jerominho e André Gouveia Vieira, membros indicados para a composição da Comissão Permanente de Justiça e Redação, para a reunião de instalação a ser realizada às 14 horas, no dia 24 de fevereiro de 2005, na sala 35B, Palácio Pedro Ernesto, sede desta Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Assinado, vereador Sami Jorge. Palavra pela ordem, nobre vereadora Lucinha. Senhor presidente Ivan Moreira, demais companheiros vereadores aqui nessa casa, eu gostaria de parabenizar ao nobre vereador Brizola Neto, que eu, sendo do PSDB, eu concordo, acho que a questão aqui na casa tem que se dar pelos partidos, a via partidária, nós somos eleitos pelos nossos partidos. Formação de blocos é uma coisa que acontece em determinado momento, blocos são desfeitos e depois são recompostos novamente, de acordo com os interesses que chegam a essa casa. Então, eu concordo, acho que nós aqui na casa vamos ter uma comissão especial para tratar dessa questão do regimento interno, e nós temos que alterar o regimento interno dessa casa, configurando a questão partidária, que nós aqui fomos eleitos pelos nossos partidos. Então, é importante a colocação do vereador Brizola Neto, nesse sentido de resgatar a questão partidária acima de qualquer interesse aqui nessa casa. O partido político é a figura maior. É lá no partido político que a gente consegue a legenda para se candidatar. É no partido político que nós defendemos as nossas ideias. Portanto, eu acho que vai ser fundamental a revisão do regimento interno para que a gente possa modificar e colocar a representação partidária, sim, como a instância maior aqui nessa Casa de Leis, aonde fomos eleitos pelos nossos partidos políticos. Era só isso, muito obrigada.
Não havendo mais nenhum senhor vereador queira fazer uso da palavra, a presidência passa ao expediente final. Palavra pela ordem. Palavra pela ordem, nobre vereador Edson Santos. Senhor presidente, eu já tinha externado ao vereador Neto a minha concordância com a abordagem que Sua Excelência fez, a leitura que fez do nosso regimento e da necessidade de aperfeiçoá-lo para que os partidos sejam um instrumento de intervenção dos parlamentares aqui nessa Casa de Leis. Quero dizer que, embora não esteja participando da comissão que vai promover a revisão no regimento interno da Câmara Municipal, quero dizer que no momento apropriado irei compartilhar com Vossa Excelência dessa tese, dessa posição que visa o fortalecimento dos partidos, que na verdade é uma busca da sociedade brasileira. Hoje, quando se fala na necessidade de uma reforma política no Brasil, é exatamente no caminho do fortalecimento da representação partidária. E eu acho que a revisão do regimento interno da Câmara Municipal, nessa linha, vai, inclusive, fortalecer, né, o debate que ocorre na sociedade brasileira, no sentido de que o Brasil abandone de uma vez por todas, né, o seu histórico nas intervenções políticas serem feitas por figuras, algumas até se dando o ar de figuras milagrosas. Eu acho que um dos grandes elementos da fragilidade da democracia em nosso país é exatamente a fragilidade dos partidos. Então, me somo a Vossa Excelência, parabenizo Vossa Excelência pela contribuição que deu a esse debate, aproveitando, né, o momento da discussão da formação das comissões para trazer à Câmara um debate de grande importância para o nosso país, não só para a cidade do Rio de Janeiro, mas para o nosso país. Então, nesse sentido, eu parabenizo Vossa Excelência e acompanho o voto de Vossa Excelência nessa questão. Quero também, senhor presidente, só salientar que nunca é demais dizer que quando da publicação da íntegra do acordo, os vereadores e vereadoras presentes, vereadores e vereadoras que compõem essa casa irão verificar que vai haver alternância de presidência, de função na comissão no ano que vem, né? Um acordo que vislumbra o exercício de 2005 e de 2006. Então, nunca é demais alertar os vereadores e as vereadoras no sentido de ler, né, o acordo firmado aqui na casa, porque ele vai exigir no futuro, né, modificação nas comissões. O ano que vem nós não teremos eleição das comissões permanentes por conta de um acordo firmado nesse ano para a composição das atuais comissões e das respectivas funções dos vereadores que a compõem. Então, vai haver alternância e será fundamental que todos tomem conhecimento do conteúdo do acordo firmado em alto nível aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Palavra pela ordem, vereador Stepan Mercesian. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, companheiros das galerias ali. Ao meu companheiro vereador Brizola Neto, eu gostaria de dizer que, ao ouvir suas palavras, eu me senti absolutamente confortável e você expressava ali o que nós pensávamos, mas como você mesmo pediu que as outras lideranças se manifestassem, eu aqui falo em nome do Partido Popular Socialista, do PPS, em relação a esse assunto que nos toca muito de perto. Não seria
e não esperaríamos de alguém que traz o sobrenome de Brizola uma outra atitude que senão a de defesa com grande veemência da força de um partido. Porque o seu avô representou para todos nós, no meu caso, na minha infância, mas na juventude de muitas pessoas, o ideário de quem acreditava nas manifestações coletivas e não individuais. É um homem que se expôs pela legalidade nesse país e, diante da sua exposição pela legalidade, ele levava na frente, principalmente, a vida partidária em primeiro lugar. Eu, sendo do PPS, também não poderia dizer que estou muito feliz quando vejo a defesa dos partidos, porque nós, oriundos do Partido Comunista Brasileiro, que vivemos na ilegalidade durante grande parte da nossa existência, tendo com alguns momentos em que foi possível que o Partido Comunista Brasileiro participasse de um pleito como um partido legalizado para logo em seguida receber um duro golpe, tendo perdido vários companheiros, não só os seus mandatos, como muitos deles a sua própria vida. Então, um filme passa na nossa cabeça quando se defende aqui a questão dos partidos. Eu não gostaria de ouvir, como cansei de ouvir nas últimas eleições, aí que eu participei pela primeira vez, as pessoas me dizerem: hoje o importante é votar nas pessoas e não mais nos partidos. Eu voto em você porque eu gosto de você, não pelo partido em que você está. Tudo isso é o resultado da atuação pífia dos partidos nos seus respectivos poderes legislativos. Então, mais do que nunca, sobre todos os aspectos, sobre aqueles que querem fortalecimento da democracia, é importante apoiar a solidificação dos partidos. Sobre aqueles que querem combater a corrupção na Câmara dos Vereadores, que querem combater a corrupção no Poder Legislativo, é importantíssimo o reforço dos partidos, porque é muito mais difícil fazer negociatas com bancadas partidárias do que com indivíduos. Então, sobre todos os aspectos, eu espero que nessa comissão especial que foi constituída para ver o regimento interno dessa casa, junto com a comissão de ética e a outra comissão do plano diretor da cidade, que as pessoas que estejam principalmente nessas duas comissões de ética e do regimento interno, possam saber que a nossa atuação dali é como se fizéssemos para nós mesmos um automedicamento. Nós precisamos criar um remédio para nos salvar diante da opinião pública e para que não possamos deixar a menor dúvida de que é a democracia o melhor regime de representação popular que existe. Então, meus parabéns a você por manter as suas convicções, e eu tive a oportunidade de, nos bastidores, quando você estava levando essa posição, eu disse: na política se negocia, não se negocia apenas as nossas convicções, porque elas são os nossos tesouros, elas representam a nossa própria vida. Parabéns por você não ter negociado a sua convicção, e parabéns também pelo espírito de hegemonia que você também demonstrou ao achar e assinar com todos nós esse acordo. Muito obrigado. A presidência dá conhecimento ao doutor plenário, enquanto-se de posse, um ofício encaminhado pelo nobre vereador Jorge Mauro, os seguintes termos: senhor presidente, dando cumprimento ao disposto do artigo 63 do regimento interno da Câmara Municipal, bem solicitar a Vossa Excelência providência no sentido de fazer publicar edital de convocação dos senhores vereadores Jorge Mauro, Jorge Babu e Argemiro Pimentel, membros da Comissão de Transporte e Trânsito, para realizar a reunião destinada à eleição de seu presidente e vice-presidente vogal e ainda instalação de seus trabalhos, que se realizará no próximo dia 24 de fevereiro de 2005, quinta-feira, às 17 horas, na sala do cerimonial da Câmara. Assinado o vereador Jorge Mauro. Palavra pela ordem, nobre vereador Márcio Pacheco. Senhor presidente, caros vereadores,
amigos da tribuna, eu gostaria apenas de corroborar aqui com as opiniões que foram dadas e dar os parabéns ao vereador Brizola Neto pela iniciativa, pela liderança, pela maneira com que se posicionou enquanto líder do partido, que é um exemplo, de forma que nós ficamos esperançosos numa postura importante de mostrar que a ideia de um trabalho em conjunto no partido é fundamental para o crescimento democrático de uma casa legislativa. Então, eu apenas quero agradecer esse exemplo do vereador Brizola Neto e aqueles que aqui vieram para apoiar esse projeto. Nos mostra uma extrema responsabilidade com a vida pública e daqueles que são eleitos por um partido político para seguirem, então, os seus projetos, os seus ideais. Então, presidente, eu apenas gostaria de parabenizar aqui a ação do vereador e dizer que apoio e dar o nosso apoiamento a essa iniciativa. Muito obrigado. Palavra pela ordem, nobre vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu queria cumprimentar o nobre vereador Brizola Neto e dizer a ele que, quando da posse, por sugestão do vereador Sami Jorge, ele foi homenageado aqui e com justa razão. Mas eu queria fazer uma ressalva, não à questão, ao mérito em si, mas aos vereadores propriamente dito. E eu lembro que na época da campanha, vereador, eu fui para a televisão e pedi voto para os vereadores do PFL. E alguns companheiros, até da própria estrutura da prefeitura, me perguntavam se eu estava louca ou se eu não precisava de voto. As pessoas ainda não conseguem perceber a força que tem a unidade, a força que tem um grupo de representantes, seja eles vereadores ou não. E essas pessoas unidas, elas crescem. E eu tenho certeza que toda a bancada que se faz presente, com todos os seus membros, lutando na mesma direção, seja com 2, com 3, com 5, ela vai se fortalecer, mas ela também vai ter dos outros companheiros o respeito pela unidade. E eu entendo que cada um de nós lutou muito para ter seu mandato. Cada um de nós, nas suas bases, nos seus segmentos, deixou a sua família em casa, se alimentou mal, dormiu mal, se aborreceu muito, se estressou, adrenalina alta, para ter um mandato. E aí você toma posse, vem para cá, cheios de sonhos, cheios de expectativas, porque cada um de nós aqui representa um grupo grande de pessoas e que esperam da gente muita coisa e que nós aqui temos que ter voz. E eu penso que hoje, com um grupo grande de vereadores novos que chegam, e principalmente aqueles que são mais jovens, oxigenam essa casa num sentido de ecoar a vontade da grande maioria dos vereadores. E aí eu faço uma referência, e vou fazer aqui até uma brincadeira. Na verdade, Brasília deu para nós uma grande demonstração. Eu não chamaria de baixo clero, mas os deputados federais que ficaram exprimidos, acuados e que não tiveram voz, se somaram e deram uma demonstração de representatividade. Eu não sei se foi a melhor ou a pior escolha, e não é essa a questão principal. A questão principal é mostrar que cada um de nós que está aqui hoje, com seu mandato, representando uma parcela da população, tem que ser ouvido e tem que ter voz.
E é dessa maneira que a gente se posiciona e é dessa maneira que nós conquistamos a credibilidade da população. É com o nosso mandato, com a responsabilidade do nosso mandato, mas, acima de tudo, com a unidade. Eu não vejo a formação de blocos em determinadas situações como uma coisa altamente negativa, não. Eu acho que vários partidos podem se reunir e formar vários blocos, mas não é essa a questão principal. A questão principal é que a vontade do vereador, que representa uma população, tem que ser respeitada e, acima de tudo, acatada. Muito obrigada. A presidência dá conhecimento ao doutor plenário de que está de posse de requerimento do nobre vereador Rubens Andrade, seguintes termos: requer a mesa diretora, uma forma regimental, seja constituída comissão parlamentar de inquérito, composta de 5 membros, para, no prazo de 120 dias, investigar as causas do déficit financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, bem como identificar as causas da falta de profissionais da área de saúde do município, conforme informações constantes no relatório da inspeção especial requerida através do processo número Câmara Municipal 03259/2004, instaurada pela Resolução 259, de 4 de outubro de 2004, em 6 de outubro de 2004. A presidência dá conhecimento ao plenário que está deferindo o pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito. Palavra pela ordem, nobre vereadora Aspásia Camargo. Eu queria aqui me pronunciar agradecendo ao vereador Brizola Neto pelo seu posicionamento em defesa dos partidos políticos. E eu acho que é uma discussão que foi aberta nesta casa, com o pronunciamento dos nobres representantes dos diferentes partidos, que é extremamente importante para o Brasil nesse momento, no momento em que nós vemos literalmente que esse processo de decadência e decomposição do sistema partidário brasileiro levou o Congresso Nacional a eleger um deputado federal presidente da mesa, que vai, sem dúvida alguma, acabar de desconstruir este sistema que, desde a República Velha, não funciona no Brasil. Nós somos, de todos os países do continente latino-americano, o país que tem o sistema partidário mais frágil, um sistema eleitoral mais ambíguo, que levou, literalmente, o processo político brasileiro a ser conduzido por uma competição desenfreada, onde, em geral, o principal adversário está, às vezes, dentro do seu próprio partido. E esse é um tipo de patologia que nos acompanha na vida política e que nós devemos refletir aqui num gesto muito simples, muito humilde, que é o de fazer uma discussão sobre o regimento interno da nossa casa. Eu não tenho a pretensão de achar que uma reforma do regimento interno vai nos trazer a solução para um problema que é nacional. Nós vamos ter que enfrentar a reforma política, e uma reforma política que atenda às necessidades de racionalidade, de formação das maiorias, porque o Brasil não é um país normal, o Brasil é um império, e o presidente da República, o governador do Estado e o prefeito, em geral, preferem a fragmentação a processos políticos consistentes, porque é na fragmentação que se formam as maiorias. Então, isso é um pecado mortal ou venial que vem desde o primeiro dia que essa república se instaurou no Brasil. Isto é, desde o dia em que o imperador deixou o poder e que nós tivemos que optar por uma série de engenhosidades e deformações para poder construir as maiorias políticas através do Poder Executivo. Então, na verdade, existe realmente uma certa tirania do Poder Executivo,
que precisa ser superada pelo amadurecimento dos parlamentos e por um trabalho que pode conduzir, eventualmente, ao parlamentarismo brasileiro. Mas nós estamos aqui vivendo o poder local, vivendo alguma coisa que deveria ser muito poderosa para poder nos aproximar da população e evitar que todas essas deformações do processo nacional se transfiram para o poder local. Não foi isso que eu vi aqui, não é? Nesta casa. Eu vi nesta casa uma extrema fragmentação, não é? Claro, de certa maneira, reeditando o que nós já vemos em outros níveis, não é? Mas precisamos defender os partidos ideológicos, precisamos, inclusive, usar os blocos para fortalecer esses partidos ideológicos que tão cedo não terão maioria nem no plano nacional, nem no plano municipal, nem estadual. E esse é um instrumento importante que pode ser utilizado para dar consistência aos partidos programáticos e para dar consistência à racionalidade do processo político. Então, eu vou refletir em detalhes sobre as propostas que foram feitas aqui, inclusive do vereador, né, para que a gente possa, inclusive, alimentar o processo nacional de aceleração da reforma política. Eu não vejo como o país pode sobreviver no caos em que nós nos encontramos, sem saber o dia de amanhã e sem saber como é que o presidente da República pode, efetivamente, cumprir os seus compromissos eleitorais, o governador do Estado e o prefeito da cidade, se não houver um amadurecimento do Legislativo e se não houver uma parceria mais consistente para governar nossa cidade e nosso país. Muito obrigada. Presidente, antes de conceder a palavra à nobre vereadora Rosa Fernandes, comunica que está de posse de ofício encaminhado pelo nobre vereador Jorge Felipe, os seguintes termos. Senhor presidente, servindo o presente para cumprimento ao que dispõe o artigo 63 do regimento interno desta Casa, solicitar os bons ofícios de Vossa Excelência no sentido de fazer publicar edital de convocação dos senhores vereadores Tereza Berger, Jorge Felipe, Renato Moura, membros indicados para a composição da Comissão Permanente de Administração e Assuntos ligados ao servidor público, para a reunião de instalação a ser realizada às 14 horas do dia 24 de fevereiro de 2005, na sala do cerimonial, Palácio Pedro Ernesto, sede desta Câmara Municipal. Senado vereador Jorge Felipe. Palavra pela ordem, nobre vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, dando prosseguimento ao trabalho iniciado por alguns vereadores sobre o tema planejamento familiar, eu queria comunicar que amanhã alguns vereadores estarão na Praça Central de Santa Cruz, em frente ao McDonald's, às 9h30, para visitar 2 unidades de saúde, especificamente para acompanhar o trabalho de planejamento familiar. Vereador que tiver interesse, é só fazer contato com qualquer um dos membros da comissão, e eu vou repetir: vereadora Andréa Gouveia Vieira, vereadora Lucinha, vereadora Aspásia, vereador Adelino, vereador Márcio Pacheco, vereadora Rosa Fernandes, vereador Chiquinho Brazão já incorporou o grupo. Então, vereador Chiquinho Brazão também... vereador Caiado, enfim, essas pessoas poderão orientar e combinar melhor com os outros vereadores que queiram acompanhar essa vistoria, vamos dizer assim, esse levantamento que iremos fazer amanhã nessas 2 unidades de saúde na Zona Oeste. Muito obrigada. Não havendo mais nenhum senhor vereador inscrito, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas, cuja ordem do dia constará de vetos com prazo a vencer até o dia 23 de fevereiro e que constará no diário desta Casa no dia de amanhã. Está encerrada a sessão.